Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 12 de julho de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Lampadário Espírita, pelo espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, é denominada Deveres de Agora. E Joana de Ângeles nos diz: enquanto respeitáveis pesquisadores investigam, infatigáveis, o problema da imortalidade da alma em laboratórios que obedecem às mais exigentes conquistas da técnica moderna, vês desfilarem à míngua de compaixão os filhos do Calvário. Muitos companheiros, atilados, empolgados pela terminologia complexa sugerida na sistemática da psicologia experimental, apresentam teses arrojadas, fixados a conceitos respeitáveis, e tu observas os descendentes da casa do caminho, tresmalhados e tristes na faina do sofrimento, deambulando sem rota. Parece-te, às vezes, que o complexo aparato dos laboratórios penetra o teu santuário de fé para interpretar as manifestações espirituais em linguagem nova, fazendo exigências a que se devem submeter os espíritos da caridade, de modo a atenderem impositivos intelectuais no mesmo momento em que entidades atribuladas do além-túmulo batem angustiadas às portas da mediunidade, rogando palavras de consolo em nome de Jesus. Momentos difíceis atravessas, considerando a valiosa bibliografia que te chegas às mãos, sugerindo novas fórmulas de interpretação do amor em relação à comunicabilidade dos espíritos, embora enxameiem ao teu lado os órfãos, as viúvas, os atribulados em abandono total, desejando comunicar-se contigo, espíritos também que são encarnados no domicílio da matéria. Todavia, a mensagem cristã é tão suave e simples. Os ensinos do Rabi, que enflorescem as mais caras evocações cristãs da humanidade, são um convite vigoroso para a manutenção do amor entre os homens. E os conceitos explorados por Allan Kardec na admirável doutrina consoladora refletem todos eles o impositivo da transformação moral do homem à base do culto dos deveres agora, todos os dias, para alcançar o ápice da evolução impostergável de todos nós. É verdade que o homem não atinge as altas esferas sem a luminescência do conhecimento. Da mesma forma, ninguém evolui realmente sem a santificação dos sentimentos, através da conjugação do verbo amar em todas as suas expressões. Diante do povilhéu esfaimado e aturdido, o Senhor solicitou aos companheiros o repasto de que dispunham, após o que multiplicou pães e peixes para todos eles. Ao lado da mulher surpreendida no delito conjugal, fatigada pelos próprios desencantos e humilhada pela massa em rebeldia, vitimada quase pela lapidação pública, o Senhor, depois de exprobar o comportamento dos adúlteros presentes, disse-lhe com piedosa misericórdia: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Após ouvir
o relatório minudente sobre o culto dos deveres externos apresentado por um jovem que ansiava encontrar o reino de Deus e fruí-lo, o mestre foi peremptório. Vende tudo o que tens, dá-os aos pobres, vem e segue-me. A obsidiada, que transformara o corpo em instrumento de aflição, mas que se compungira ante a mensagem fascinante da Boa Nova, irrompendo, desesperada na casa de Simão, que o hospedava momentaneamente, dele recebeu a palavra de alento. Por muito amares, os teus pecados te serão perdoados. E ao ladrão, que no momento extremo lhe rogara oportunidade de aportar também na região da justiça, ele acenou com a esperança próxima de recebê-lo oportunamente no paraíso. Em todos os momentos da vida do incansável ceareiro do amor, essas pequenas grandes lições de toda hora, deveres de todo momento, constituíram a seara sublime da perene Boa Nova. Dir-te-ão muitos que já não há campo para aquela vida de odor evangélico, qual a dos primeiros dias dos homens dos caminhos. Falar-te-ão que é necessário aplicar a inteligência e os favores do conhecimento moderno e explicarão quanto há necessidade de utilizar a técnica para viver com tranquilidade e em plenitude do gozo. Sem desconsideração às nobres conquistas do pensamento odierno, ama, serve, aprimora teus ensinamentos e renova-te incessantemente. Não descures de acender a luz do Evangelho na tua casa. Não deixes de plantar uma árvore generosa e frutífera no caminho. Não recuses a palavra gentil ao transeunte e, seguindo as pegadas de Jesus, embora a distância que medeia entre ti e ele, faze-te, mesmo assim, mensagem viva do Evangelho, coroado pela luz da imortalidade, luz que aures na revelação espírita da atualidade, cumprindo com os teus deveres agora, a fim de penetrares no reino dos céus, desde esse instante, mediante a tua integração no Espírito vivo e atuante do Cristo. Uma boa noite a todos e um bom estudo, meus irmãos. Aqui estamos, senhoras e senhores, para mais um estudo de doutrina espírita. Nessa oportunidade estudaremos as questões 790 a 793 de O Livro dos Espíritos, que nos fala sobre a civilização. O nosso codificador, Allan Kardec, submeteu à espiritualidade perguntas para que fôssemos esclarecidos, sobre se houve progressos ou decadências com o surgimento e a evolução da civilização. Mas quando pensamos em progresso ou decadência, nos remetemos diretamente a tempo, tempo passado. E aí é importante que nós avaliemos, para que aconteçam as coisas que desejamos e tenham acontecido também as coisas que não gostaríamos que tivesse, houve diretamente a ação de cada um de nós, seres encarnados nesse planeta, que sabemos que é um planeta de provas e expiações, e que estamos somente no segundo degrau, da evolução do espírito, Fomos criados simples e ignorantes e estamos no segundo degrau somente, que nos faz estar na condição, de planeta de provas e expiações. Mas, felizmente, como nos relatam os espíritos superiores, e como acontecerá com toda a humanidade, nós evoluiremos, à custa de trabalho, à custa de sacrifícios, Nós estamos pouco a pouco evoluindo.
né? Já temos muito progresso no que se refere à parte intelectual, facilmente comprovável e visível, né? Através das tecnologias que já estão aí à nossa disposição em todo o mundo. E também facilmente comprovável que moralmente ainda nos falta bastante, né? Precisamos realmente desenvolver muito mais esse nosso lado amoroso, né? Lado moral, aquele que o Cristo, né? Que é o nosso mestre e modelo a ser seguido, nos diz, né? Que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como amamos a nós mesmos. E em seguida ele nos dá a fórmula, né? Que a gente chama de fórmula da felicidade, que é não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Mas nessa parte nós infelizmente ainda não conseguimos desenvolver plenamente, mas estamos a caminho, né? Até me faz lembrar uma parte da música, de uma música muito interessante de Carlinhos de Jesus, que nos diz que nós somos mais ignorantes, né, nesse momento do que maus. Felizmente, né? Já fomos mais mauzinhos, mas já demos alguns passos no sentido da nossa evolução. E daremos outros mais, né? Seja através do convite que nos é dado, o convite esse entre aspas, porque na verdade forçosamente evoluiremos, né? Ou pela dor ou pelo amor, dependendo das nossas escolhas, não é verdade? E quando falamos de tempo, né, nós podemos pensar, né, a respeito, né, de situações que ocorrem em nossas vidas, né, principalmente a nossa encarnação atual, né? E aí vamos lembrar de momentos alegres que já passamos, momentos nem tanto alegres, vamos sentir aquela saudade, né, daqueles entes queridos e amigos que já não estão mais encarnados próximos de nós, né? E nesse momento somos até remetidos também. Eu lembro muito daquela canção que diz: isso vale quando a gente perde é um termo equivocado, na verdade, quando pessoas queridas e amadas, né, por necessidade reencarnatórias se afastaram de nós, ou seja, estão lá no plano espiritual, né? E aí a gente é remetido àquela música que diz de que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor, se eu não sinto mais seu carinho, se eu não sinto mais seu calor. Mas isso na verdade não é uma realidade total, né? Nós que temos a certeza de que a vida continua, mesmo com o afastamento desses seres que nós amamos tanto, quando eles se afastam de nós para continuar sua caminhada no mundo espiritual, nós, né, verdadeiramente sentimos a presença deles, quando em alguns momentos, quando estamos concentrados em oração. É verdade que a saudade é muito grande em muitos momentos, mas nós, se realmente nos apercebermos, né, se dermos vazão ao nosso verdadeiro sentimento, nós conseguiremos, né, sentir a presença desses queridos amores, né, de nossas vidas, mesmo eles estando lá na pátria espiritual. E quanto a progresso ou decadência, né, nós sabemos muito, né, que tudo isso depende do ângulo que se olhe. Alguns filósofos, né, ou pessoas acreditam que a civilização, que o homem, né, a partir de quando pôde se chamar civilizado, que essa civilização trouxe mais decadência do que progresso, né? Civilização
como nós sabemos, né, é o conjunto, né, de vários aspectos, né? Então o homem passou a ser civilizado, se considerar civilizado, quando com a formação de cidades, né, com a formação de leis, com a formação de ideias, né, que passaram a ser, de hábitos, na verdade, né, que passaram a ser desenvolvidos, né, quando na convivência em sociedade. Então, por mais que a gente possa discordar ou não gostar de algumas desses resultados, né, a gente tem que acabar concluindo de que o resultado, quando negativo, né, ou as atitudes, as ações quando verificadas que não foram muito boas, não é na verdade o resultado, ele é somente, desculpem, né, o resultado. Na verdade, a intenção de Deus, né, o nosso Pai Criador, é que tudo caminhe para o bem, tudo caminhe para a evolução, para o progresso. Porém, né, nós, homens inteligentes, homem aí eu estou dizendo no sentido de humanidade, né, muitas vezes utilizamos, né, a nossa inteligência para a prática do mal, infelizmente. Então, isso resulta justamente nessas ações e nesses resultados que nós, infelizmente, concluímos que ocorrem, né? E não são benéficos a ninguém. Então, quando nós falamos aqui, já avaliando, né, a parte 3ª, capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, Kardec começa perguntando na questão 790, a espiritualidade é um progresso a civilização ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? E eles respondem: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. E Kardec pergunta na 790A: será racional condenar-se à civilização? Condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus. Ou seja, né, a criação do nosso Pai, Criador da vida, né, o sentido dela é evoluir, o sentido dela é somente o bem, porém, Ele também nos deu a cada um de nós o livre-arbítrio. E com ele, muitas vezes, o homem acaba complicando a si próprio e aos seus semelhantes, né? Nos remete também a uma outra música, né? Que é uma linda poesia, que é de Caetano Veloso, que é a oração do tempo, né? Nessa música, o Caetano nos fala: de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido, tempo, 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 e eu espalhe benefícios, tempo, 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 tempo. Pois é, se nós realmente utilizássemos, né, toda a nossa inteligência, que já é bastante evoluída, né? Temos aí a comprovação para o bem, nós estaríamos muito mais adiante na questão moral, e esse planetinha, né, que nós já consideramos há algum tempo de forma completamente equivocada como o centro do universo, e ele não passa de uma poeira cósmica, estaríamos, né, em estágios melhores, mas ele está, de qualquer forma, se transformando, né, em um mundo de regeneração,
e que a gente possa, né, cada vez mais contribuir individualmente, né, cada um de nós, para que isso aconteça mais brevemente, né? E na questão 791, Kardec pergunta: apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? E a resposta: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor, né? Então, isso é lei da natureza, né? Nós sabemos que primeiro temos que semear, cultivar, né? Para que depois, né, surja o fruto, não é verdade? Então, isso acontece com todas as situações, né? Lembrando o apóstolo Paulo, né, que nos diz: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse ainda faço. Então, nós precisamos mudar, né, esse aspecto, né, essa situação, no sentido de fazer o bem que a gente quer. E uma vez ou outra, felizmente, nós já conseguimos fazer, né, que a gente possa se esforçar para fazer mais ainda. Então vamos lá. E continuando aqui, na 792, Allan Kardec pergunta: por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? E foi respondido pelos espíritos: porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Aptidão nós ainda não temos, mas o pior de tudo é não termos disposição, não é verdade? Então, que a gente possa ser despertado, né? E para que venha a vontade verdadeira, a perseverança, para que nós tenhamos disposição para fazer essa evolução, porque ela só resultará em benefício para nós próprios. E ele continua na 792A: não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta não podeis esperar frutos perfeitos, né? E essa indagação Kardec também fez nas questões 751 a 780, né? Porque nesse grande compêndio, né, de ensinamentos que é o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, como doutrinador, como codificador e professor que era, né, ele faz indagações de várias formas para que possamos ter realmente as informações bem esclarecidas e confirmadas, né? Então, ele pergunta de formas diferentes em vários momentos aqui do Livro dos Espíritos, né? Ele traz essas indagações para que sejam confirmadas, e ele só as colocou, né, todas as que foram realmente confirmadas de forma homogênea, né, que não se contradisseram. Então, nas 751 e 780 também é falado a respeito disso. Convido todos a que verifiquem lá essas questões para que possam também fazer essa confirmação. Eu lembro aqui também, novamente, né, mais uma parte de uma canção muito linda, onde o cantor e compositor Caetano Veloso fez uma homenagem a São Paulo, naquela música chamada Sampa. E ele cita, né, do povo oprimido nas ruas, nas vilas favelas, da força que ergue e destrói
coisas belas, né? Então, é isso que nós viemos fazendo durante esse nosso progresso, ao nos tornarmos civilizados, né? Em dados momentos, fazemos obras, né, que trazem muitos benefícios e progresso, mas infelizmente, às vezes até nesses momentos, nós estamos construindo coisas boas e destruindo outras importantes e boas também. Mas, felizmente, né, nós paramos agora, ou diminuímos, melhor dizendo, né, de alguns anos para cá, e estamos refletindo a respeito, né, de que não basta vir uma ideia boa de progresso se ela, junto dela, virar um malefício muito grande. A gente viu isso com vários aspectos, né? Se a gente pensar aí nas baterias, por exemplo, que foram criadas, né, dos aparelhos celulares, no início elas eram descartadas, né, e trazem um grande mal para o planeta, porque se descartar de forma equivocada, a poluição é muito grande. Assim como várias outras invenções nossas, né, que foram criadas, trazendo algum benefício enquanto utilizada, mas junto disso, né, vem o malefício com a poluição, né? E aí nessa parte mesmo, né, a feia fumaça que sobe apagando as estrelas, né, da força da grana que ergue e destrói coisas belas, né? Quantas coisas, infelizmente, em prol de boas invenções, nós causamos males em outros aspectos da vida, né, ou do planeta, né? Mas, felizmente, atualmente a gente já fala em reciclagem, já efetua alguma reciclagem, né, de materiais, diminuindo a poluição e tendo melhor reaproveitamento, né? Na 793 é perguntado: por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? E foi respondido: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Esse fechamento, né, é tudo, né? Esclarece tudo a respeito desse tema que nós estamos tratando, né? Que Kardec submeteu ao plano espiritual, né? Então, nós muitas vezes nos achamos orgulhosamente, né, super, hiper inteligentes, isso a raça humana, muitos de nós, quando na verdade, né, esse desenvolvimento ainda é muito pequeno, né? Ele seria motivo de verdadeiro orgulho, e aquele orgulho bom, se é que existe, né, se nós tivéssemos também, junto da parte intelectual, desenvolvido, né, a parte moral, a parte do amor, se nós tivéssemos cristificado a nós mesmos, né? Cristificado no sentido de imitar o Mestre querido Jesus, né? Imitar em suas atitudes, em seus exemplos, né? E aí sim nós estaríamos verdadeiramente evoluídos, né? E atingido a civilização verdadeira.
Mas, como eles próprios nos falam aqui, nós estamos na primeira fase da civilização. Já é alguma coisa, não é verdade, minha gente? É alguma coisa. Também somos reportados nesse momento, né, quando avaliamos essa parte, ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Ferdinando, o Espírito Protetor, em Bordeaux, em 1862, nos fala lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte 8ª, que trata do bem-aventurados pobres de espírito, missão do homem inteligente na Terra. Eu vou ler somente uma parte, em que ele nos diz: a enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu ajudante não lhe indica que ele deve cavar a terra? E o que dirias se esse ajudante, em vez de cavar, erguesse a enxada para ferir o jardineiro? Dirias que isso é horrível e que ele merece ser mandado embora. Muito bem, não ocorre o mesmo com aquele que se utiliza de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus semelhantes? E lá no final ele fecha nos dizendo: a inteligência é cheia de méritos para o futuro, desde que seja bem empregada. Se todos os homens que são bem dotados em inteligência se servissem dela de acordo com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos para fazer a humanidade avançar seria fácil. Infelizmente, muitos transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência como de todas as faculdades. Entretanto, não lhes faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Esse, né, é o chamado que recebemos, né, cada um de nós. E aí é bom que façamos essa avaliação, não só pensando nas grandes inteligências da Terra, né, mas pensando em nós próprios. Afinal de contas, né, a civilização dela, né, fazemos parte, cada um de nós, e somos responsáveis, sim, pela parte que nos cabe. Então, que a gente possa, né, individualmente contribuir para que a civilização progrida, né, para que esse nosso planeta evolua, e disso depende melhores atitudes de cada um de nós, né? Porque o progresso, né, que a gente até vê, né, que já existem, infelizmente, né, algumas leis. Hoje em dia a gente já reconhece, né, a lei de proteção aos idosos, a lei que ampara direitos, né, às pessoas com necessidades especiais, né, que dão direitos a pessoas, às grávidas, né, em determinados locais. Então já é uma evolução existente na lei, mas a gente também fica triste quando verifica que, apesar de existirem tais leis, muitas vezes elas não são cumpridas, né? E não são cumpridas por quem? Não são cumpridas por nós, né? Então, não podemos e não devemos nos esconder, né, atrás das nossas responsabilidades. Utilizando, né, muitas pessoas usam aquilo: mas todo mundo, as pessoas não respeitam, porque eu tenho que respeitar. Temos sim, é individual, né? Afinal de contas, né, o nosso plantio e a nossa colheita, ela é individualizada, né? Nós seremos responsáveis por tudo aquilo que estivermos pensando, fazendo, né, plantando e colhendo, né? Então, que a gente possa contribuir para esse estágio melhor que certamente atingiremos, né, e que seja o mais breve possível.
E para o encerramento do nosso encontro de hoje, do nosso estudo de hoje, eu separei aqui, né, do livro Sempre Melhor, né, do José Carlos de Luca, a lição 56, que nos diz: pense sempre, nenhuma transformação positiva surge em nossa vida sem que estejamos dispostos a pagar o preço da nossa libertação. Esse preço implicará em mudança de comportamentos, deixar o convívio de certas pessoas, parar de frequentar determinados lugares, abdicar de hábitos que nos prejudicam, enfrentar nossos medos, esforços para superar nossas limitações e etc. Toda mudança gera desconforto. Não acredite em milagre sem trabalho. Não acredite em melhora sem movimento. Um ditado popular afirma: para grandes males, grandes remédios. Isso quer dizer, para grandes problemas, grandes transformações. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.